A Bíblia diz no livro de Sofonias, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 18. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então hoje nós vamos estudar mais um livro profético, o livro de Sofonias. E tu já começou ouvindo aquela expressão típica dos profetas. Palavra do Senhor que veio a Sofonias. A palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor vem para algum ser humano, isso significa uma revelação. Isso significa a voz profética. Significa que Deus está usando um ser humano para ser seu porta-voz, seu representante. Então, a palavra do Senhor que veio a Sofonias. Na Bíblia isso é muito comum. Para introduzir, para apresentar um texto profético ou um profeta, é dito: a palavra do Senhor veio ao fulano de tal. Ou, eis que o Senhor enviou a sua palavra. Tem várias expressões, mas significa que aquilo não é humano, não é próprio da pessoa. Não foi a pessoa que criou, que inventou, que elaborou, planejou. Não, ela está transmitindo, comunicando a palavra do Senhor. E aí vocês perceberam que tem quase uma genealogia, né, no primeiro versículo de Sofonias. Então vamos por partes. Sofonias, o que quer dizer? Protegido por Deus. Esse é o significado. Então, a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi. O que é Cusi? Cusi quer dizer preto, negro, escuro, por extensão etíope. Filho de Gedalias. Gedalias quer dizer Deus é grande. Filho de Amarias. Deus prometeu. Filho de Ezequias. Deus fortalece. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. Nos dias de Josias, Deus cura, Deus sara, Deus conforta. Filho de Amon, hábil, maduro e experimentado, rei de Judá. Então, o que a gente interpreta? Que Sofonias era da família real. Ele era um nobre que, diante de reis maus e perversos, ele foi literalmente protegido por Deus. Porque na sua genealogia nós temos Ezequias, que foi um rei bom. Temos Josias, que foi um rei melhor ainda. Então ele foi guardado, protegido, poupado, escondido, colocado num lugar seguro, porque era muito comum um rei mau, perverso, exterminar seus irmãos ou seus filhos, ou até sobrinhos. Quer dizer, não deixar descendentes ao trono. E Deus prometeu que nunca se apagaria a lâmpada de Davi em Judá. Então, aqui tu tá entendendo que Sofonias vai profetizar, vai ser profeta de Judá.
Por quê? Nesta época não havia mais Israel, porque as 10 tribos haviam se dispersado, diluído, misturado durante o exílio. Só havia mesmo Judá, Jerusalém e Judá. Então, Sofonias foi colocado a salvo, porque fazia parte do plano de Deus, que esse descendente, né? Podemos usar a expressão remanescente de Judá, profetizasse, transmitisse a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. 2. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu. E os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Aí tu vai dizer assim, meu Deus. O que eu acabei de ler são ameaças, sentenças, juízos, castigos, punições, advertências, repreensões. Quer dizer, esta palavra profética que veio para Sofonias, ela é de juízo. Ela aponta para o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Nós já trabalhamos e já temos vídeos no canal sobre o dia do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O dia do Senhor é como se fosse uma moeda, cara ou coroa, né? A face que está embaixo, a face que está em cima. O que quer dizer isso? O dia do Senhor, ele vai ser bênção, redenção, perdão e graça, mas vai ser juízo, castigo e condenação. O dia do Senhor é a bênção dos santos, é a volta, é o reencontro com o teu Senhor e Salvador. Tudo aquilo que tu leu na Bíblia, tudo aquilo que tu creu, vai se consolidar, vai se realizar, vai se concretizar. Então, o dia do Senhor, para nós, os crentes, os salvos, os filhos, as filhas, aqueles que creem, aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é bênção, é graça, é recompensa, é prêmio, é louvor, adoração, é o reencontro, né, das nossas vidas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, para os que são ímpios, são maus, rejeitaram o Senhor, é tempo de dor, de sofrimento, de castigo, de sentença, de juízo. Tu entende? Então, a profecia, a palavra profética de Sofonias é contra Judá e Jerusalém. Por quê? Porque pecaram, porque se desviaram, porque se afastaram, porque deram as costas para Deus. Então os verbos são muito fortes e contundentes e radicais. Consumirei, exterminarei, farei desaparecer, estenderei a mão contra. Assim, ó, é pesado, né? Que é o que eu tenho dito para vocês. Os livros proféticos, tu precisa respirar fundo, né? Mas por que isso?
Porque o nosso Deus é santo, 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 santo. E Ele quer que os seus filhos sejam santos. Então, Deus está se levantando contra todas as ofensas, todas as impiedades, as idolatrias, os falsos profetas, os mentirosos, aqueles que são maus, os religiosos infiéis que ensinam e ensinaram errado para o povo, que perverteram o juízo. Porque o povo foi para o cativeiro, para o exílio, também e principalmente por causa dos ensinos errados. Porque quando tu tem um sacerdote, um levita, um homem de Deus, que guia o povo, que mostra o caminho, que prega o arrependimento, que chama, né, a salvação, o povo se endireita. Mas quando os próprios líderes, quando os próprios sacerdotes, quando os próprios reis se pervertem, se vendem, se corrompem, aí fica muito difícil, né? Então, a palavra profética é de juízo contra Jerusalém e Judá. 7. Calem-se diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Então aqui tem mais uma lista, mais uma explicação, mais uma sequência de pecados. E o destaque para as autoridades, que foi o que eu falei para vocês. Existem pessoas que usam a sua autoridade, o seu lugar de poder, de destaque, para o mal. Se aproveitam. E outras pessoas usam a sua autoridade, seu conhecimento, a sua posição para louvar e engrandecer a Deus. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel não se corrompeu. O próprio José do Egito. Tantos que estiveram nos palácios, nas cortes, eram nobres e não se corromperam. Mas outros, é só colocar o pé, né? Só pisar que já se vendem. Porque o seu coração não é puro, não pertence ao Senhor. Então aqui está claro que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades. E aí vai falando outros pecados. A violência, a mentira, né? O engano. Entenda engano como falsa doutrina também, como ensino errado. E os idólatras, que o maior problema sempre foi a idolatria, a prostituição, né? A impureza, a imoralidade. Aqui ele fala, se vestir como os estrangeiros, quer dizer, não tinham nenhum pudor, nenhuma decência, nenhum temor, nenhuma reverência. Não, se entregaram totalmente. Então serão castigados. E o dia do Senhor está perto. Então o dia do Senhor se aproxima. 10. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde o bairro novo e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem
nem faz mal. Por isso os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Então aqui tu tá vendo que não haverá prosperidade, não haverá bênção. Por quê? Porque o Senhor não está neste negócio, né? O Senhor não está com este povo. Naquele dia, essa expressão nós vimos muito, né, nos livros proféticos. Naquele dia é um sinônimo para o dia do Senhor. O dia do Senhor. E aqui o que eu destaco? Além de todos os outros pecados, aqui é incluído os bêbados. Castigo para os bêbados, para aqueles que estão embriagados. E nós podemos expandir aqueles que estão anestesiados, aqueles que estão drogados, aqueles que estão entretidos, né? Que estão distraídos. A Bíblia diz que é para a gente se encher do Espírito Santo e não se encher do vinho. Porque no vinho há dissolução, há pecado. Que tu tem que ser sóbrio e vigilante. Porque sim, o dia do Senhor se aproxima. 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Amargo. Como a gente viu ali, ó, amargo é algo que a gente não quer, a gente rejeita. E o que acontece? Quando ele diz, ó, vão construir casas e não vão habitar nelas, vão plantar vinhas e não vão beber o vinho, isso é amargo, isso é fracasso. Isso é ruína. Isso é algo muito triste. Então, a forma de falar é amargura. Vai ser amargo. Vai ser difícil de engolir. Vai doer. É uma simbologia para o sofrimento, para a dor. E aí eu tenho que destacar, né? Até os poderosos. O dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Porque quando chegarem a entender que a coisa é séria, vai ser tarde demais. Quando o noivo chegar e não tiver azeite nas lâmpadas, vai ficar do lado de fora. 15. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas, contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, além de ser amargo, vai ser um dia de ira, um dia de angústia, um dia de ruína, tribulação, trevas, escuridão, nuvens. Aí repete, vocês viram? Fala em trevas e depois fala em densas trevas. Fala de escuridão, quer dizer que vai ser muito terrível o dia do Senhor. Gritos, sangue e fogo. Todas estas expressões deixam bem claro que o dia do Senhor será um dia de juízo, um dia de destruição. Para nós que recebemos o Senhor Jesus, que somos salvos, perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, será um dia de bênção, de graça, de perdão, de reencontro.
Nós precisamos falar que o Senhor vem.